Oi, bom dia, um dia ótimo para todo mundo. Nós estamos fazendo um estudo da carta aos Tessalonicenses, né? A gente já viu lá que as pessoas que são tocadas, elas abandonam determinadas práticas, né? Aquele que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais, o que se embriagava não se embriaga mais, o que adorava ídolos não adora mais. Eles começam a ser convertidos a uma nova vida, a uma vida focada apenas em Deus, né? Eu vou pedir a minha esposa é minha ajudadora idônea, ela faz comigo o cordão de 3 dobras, é eu, ela e o Espírito Santo, é um cordão de 3 dobras que é muito mais difícil de arrebentar. Se nós permanecermos na presença de Deus, é impossível de ser arrebentado. Então, minha esposa vai orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, pela tua santa palavra. Obrigado. Para que a gente venha crescer, ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Obrigado. Que a tua palavra seja, Pai, firmada na bainha da nossa vida, Senhor. Senhor, que coisa que boa. todos os momentos a gente possa lembrar verdadeiramente da tua palavra e a gente dá prioridade sempre, Pai, saber que o Senhor, nosso Deus Salvador, é o Senhor que é primeiro em todas as coisas da nossa vida, Pai. Nosso Nos único ajuda, Senhor. Pai, para que a gente venha a ser um verdadeiro adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Ajuda pelo Teu Espírito para que a gente venha aprender e ter entendimento, discernimento da Tua palavra, do Teu querido. Fala, Pai, Para que a ensina, nossa mente Pai. venha ser a mente de Abre os Cristo, olhos do Pai. coração. Um pequeno Cristo na Tua santa presença, Pai. Agora eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que ótimo, né? Que coisa boa. Bom, eu não sou teólogo, pastor, exegeta, então eu sou muito simples. Não esperem assim muita coisa, mas o Espírito é que eu quero que fale e não eu. Então, que ele toque no seu coração. Vamos ler o capítulo 2 de Tessalonicenses. O ministério de Paulo em Tessalônica. Irmão, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipe, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhe o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não tem origem no erro e nem motivos impuros, e nem temos intenção de enganá-lo. Ao contrário, como os homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho. Não falamos para agradar pessoa, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação e nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer que vocês quer e de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês. Decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muitos amados por nós, irmão. Certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. Olha só, Paulo está falando de um trabalho que ele realizou. Ele está escrevendo uma carta há um tempo após ele ter estado lá. Essa carta aos Tessalonicenses, os historiadores, eles entendem que ela foi escrita devido aos estudos arqueológicos e históricos, que ela foi escrita entre o ano 51 e 52 depois de Cristo. No ano 51, nós
entendemos mais ou menos que Jesus tenha sido morto no ano 30, né? Foi 21 anos depois. Algumas pessoas dizem que a Bíblia foi escrita não sei quanto tempo depois, que eles já tinham esquecido. Isso não é verdade. A Bíblia não tem erro, não tem erro. Então ela foi escrita 21 anos depois, e logo depois de um concílio que aconteceu em Jerusalém, entre todos os apóstolos que ainda estavam vivos, inclusive Tiago, que era meio-irmão de Jesus, e aonde foi escrita essa carta que Paulo começou a levar e divulgar entre os judeus. Ele está falando de um trabalho que foi feito em Tessalônica e está escrevendo essa carta. Esse trabalho em Tessalônica aconteceu uns 2 anos após ele ter saído do concílio, que foi uns 15 anos depois. Então, haviam ainda naquela época testemunhas vivas que viram Jesus ser glorificado e subir aos céus. Então, eu imagino que na pregação dele lá, hoje nós não temos essa possibilidade, mas lá naquela época, se vocês quiserem ir em Jerusalém, vai lá que fulano, ciclano, bertano ainda está vivo. E eles poderão dar testemunho, porque eles viram com os próprios olhos. Então, o testemunho daquela época era muito mais forte do que os de hoje. O nosso testemunho de hoje é pela fé, como eu fui tocado e senti no meu coração o desejo de me entregar a este Senhor, ao Senhor Jesus. Então, quando Paulo fala do trabalho dele, está escrevendo essa carta, ele está motivando, ele está dizendo para essas pessoas, acreditem pela fé, vivam pela fé, porque Jesus vai voltar. Porque essa foi a promessa. Assim como ele subiu, ele voltará em glória e virá o juízo. Então, Paulo está ratificando aquilo que ele estava pregando através de uma carta, fortalecendo para que aqueles que foram tocados não desanimem diante da perseguição e tenham a certeza, a convicção absoluta que Jesus vai voltar. Assim como os judeus esperavam que Jesus ia vir, como estava prometido pelos profetas, e veio, agora nós vivemos pela fé de que Jesus vai voltar. Então, eu vou pegar do verso 10, lá em diante, onde a minha esposa parou. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que hoje chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficiência em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. Esforçam-se para impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente, veio a justiça. Então, Paulo está muito claro aqui, né? Que a palavra de Deus, se apeguem a ela, firmem-se nela, né? Agora, ele vai dar o final. Paulo deseja rever os Tessalonicenses. Ele vai fazer o capítulo, o final desse capítulo, e no final ele fala, Jesus vai voltar. Vamos ouvir, minha esposa vai ler. Paulo deseja rever os Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saúde que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas 2,
Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus da sua vinda? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória, é a nossa alegria? Amém. 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 Né? Ele fala lá, né? A nossa glória, a nossa alegria são aqueles que vão se convertendo e aceitando Jesus, para quando Jesus voltar, encontrar a todos nós santos e irrepreensíveis. Uma bênção, né? A palavra de Deus não tem erro. A Bíblia é uma delícia, maravilhosa. E a gente vê sempre Satanás tentando impedir que ela se propague, porque ele conhece também a Bíblia de ponta cabeça. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não perecermos. Eu desejo a todos vocês que vocês tenham cada vez mais contato com Deus, mais intimidade, porque é uma delícia. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.